a gente continua então falando da situação de calamidade pública do Rio Grande do Sul. Vou conversar agora com o Luciano Silveira, que é deputado estadual do MDB do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa aí do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Apesar do momento difícil, é muito bom conversar com vocês e a importância que o canal tem para nós podermos divulgar tudo o que está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul. É verdade, ao longo dessas semanas a gente no AgroMais a gente sempre está relatando, todos os dias praticamente, né, mostrando essa situação da calamidade pública de Porto Alegre. A gente fala dessa retomada agora dos comércios, né, falando dessa semana, né, dessa limpeza toda, os bairros ainda da região metropolitana alangados, né, o bairro do Sarandi, aí Canoas nessa mesma situação, os voos, né, por conta do Salgado Filho, né, que foi fechado, os voos agora vão ser operacionalizados pela base aérea de Canoas. Enfim, uma situação que ainda, né, requer muito cuidado, muitos cuidados, né, deputado, quando a gente fala com as pessoas nos abrigos ainda, ou seja, é uma situação muito difícil, 400 municípios afetados, água baixando no Guaíba, ruas, como eu falei, enfim, é muito trabalho a se fazer. E eu gostaria de saber do senhor, os trabalhos na Assembleia aí local, a Assembleia chegou a ser atingida, deputado? A Assembleia ficou, né, na região central de Porto Alegre, como quase toda a cidade, um tempo sem água e sem luz. Tá? Então, nós tivemos sessão agora há pouco tempo de forma virtual com os deputados, porque muitos acessos a Porto Alegre não estão acontecendo, e isto faz com que seja difícil a logística, né, dos deputados chegarem. Então, não é diferente do restante do estado do Rio Grande do Sul, que tem atrapalhado muito com toda a logística e com toda a dificuldade do escoar a produção e tudo mais que tem acontecendo aqui no estado. É verdade, o Agro Gaúcho, então, ainda contabilizando prejuízos, as perdas vão ocorrer, né? A Confederação Nacional dos Municípios, somente para a agricultura no estado, ela já fala no valor que passa de 1 bilhão aí, e mais de 1 bilhão, né? Chegando a 2 milhões, enfim, 2 bilhões, né? Pecuária Gaúcha também com muitos prejuízos. Recursos do governo federal, a gente já falamos aqui, né, que já foram anunciados. Como é que a comissão acompanha esses impactos, deputado? Bom, Simone, nós reunimos o setor aqui na semana passada, todo o setor produtivo do estado do Rio Grande do Sul, através da Comissão da Agricultura da Assembleia Legislativa, para podermos debater toda a situação do agro. O agronegócio no Rio Grande do Sul representa 40% da economia do estado do Rio Grande do Sul. O agronegócio movimenta as regiões e nos deixa muito preocupado tudo o que tem acontecido, tendo em vista que nós já passamos por 3 estiagens nos últimos tempos e acabamos, então, sofrendo essa perda econômica com dívidas, prorrogação de dívidas em alguns setores devido à forte seca e estiagem que nós tivemos, e agora atingimos várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, acabando prejudicando a produção aqui, tanto da proteína animal, que um exemplo é o Vale do Taquari, que é uma região muita da proteína animal, com integrado com a suinocultura, ave, leite. Nós tivemos a região dos vinhedos, o grande prejuízo com a vinicultura, a região do Vale do Rio Pardo com a fumicultura, ou seja, toda a região do estado do Rio Grande do Sul acabou sendo afetada devido à forte chuva do final da safra do ano passado, do plantio. Algumas safras de soja, nós acabamos tardando o plantio, que acabou tardando também a colheita, e alguns hectares, muita produção de soja ficou embaixo d'água, ou seja, é um cenário de guerra no Rio Grande do Sul, é um setor muito afetado, e é um setor que não só movimenta a economia, mas toda a parte cultural de regiões e econômica de regiões que movimenta aqui no Rio Grande do Sul. Quando começou essas fortes chuvas aí, enchentes, as lavouras de soja, arroz, elas não tinham ainda sido totalmente colhidas. Não é? Segundo a Emater Gaúcha, aí, houve queda na qualidade do grão pelo excesso aí de chuvas. E a gente tem aí, faltam 15% para colher de soja no estado e 12% aí do milho gaúcho. Quais os projetos, deputado, prioritários, então, da Comissão de Agricultura, da Assembleia, né, para essa recuperação no campo? Nós encaminhamos o documento ao Ministério da Agricultura, nós gostaríamos de ter entregue em mãos, mas o ministro ainda não veio ao estado do Rio Grande do Sul, onde nós estamos fazendo uma cobrança, porque o gesto do ministro fazer um sobrevoo, conhecer no momento que nós estamos em calamidade toda a destruição, é importante para o agro do Rio Grande do Sul.
E, ao mesmo tempo, nós observamos, tá, e acompanhamos muito aflitos um leilão do Ministério, da Conab, para compra de arroz importado e com isenção da tarifa ainda, o que nos deixa muito preocupados, sendo que nós temos o arroz em estoque, o nosso estoque de arroz é igual ao maior do estoque do ano passado, sendo que só 2% da colheita do arroz não havia sido feita ainda. Então, nós temos capacidade. Hoje, nós ficamos sabendo da suspensão desse leilão, que nem era para ter acontecido. O arroz do Rio Grande do Sul representa 70% da produção do arroz e do consumo da entrega deste arroz para todo o Brasil e movimenta a economia. E nós já passamos em outros momentos de crise com o setor do arroz e que nós não poderíamos agora deixar de fornecer nesse momento que nós fizemos o investimento necessário, aumentamos áreas de produção e de plantio, e então achamos adequado e que permaneça esse cancelamento do leilão, apesar do governo já ter importado boa parte deste arroz. Na produção de soja nós temos aí os 15%, nós temos na produção de milho, mas é uma safra melhor ainda do ano passado, principalmente a do milho, em que nós tivemos a seca e acabou atrapalhando, mas mesmo assim nós tivemos muita perda no setor e que nós já vimos acumulando dívidas e que nós precisamos da anistia, da taxação de juro, da prorrogação, o prolongamento do financiamento por no mínimo 3 anos para que nós possamos dar a volta por cima, para que nós possamos tirar esse financiamento e que não emende uma dívida na outra, já que o produtor está comprometido com a dívida do ano passado e nós não temos como agora apenas 1 ano de carência, nós precisamos de 3 anos de carência, um prazo maior para o pagamento, para que nós não acabe prejudicando no futuro a produção e não desestimulando a produção. A fase do leilão, por exemplo, em que aconteceu do arroz, desestimula a produção do arroz, podendo voltar de novo uma maior área do soja e menos produção de arroz. Então, é um debate que nós temos que ter. Aguardamos a visita do ministro da Agricultura, que achamos que é importante, que ele tem que se fazer presente no Rio Grande do Sul. É um gesto para que possa mostrar que o Ministério está preocupado com a agricultura do Rio Grande do Sul, que é tão importante no setor primário, que movimenta a economia e que será responsável pela volta por cima no Rio Grande do Sul. Cobrança, então, aí dos parlamentares gaúchos, né? A gente viu o presidente Lula indo 3 vezes ao Estado, então a cobrança é que o ministro também vá ao Estado, pelo menos para conversar aí com entidades, com parlamentares, com o setor, é isso? Não é, deputado? Em relação ao que o senhor falou, a medida aí do governo em zerar a alíquota da importação do arroz para países fora do Mercosul, esse leilão aí para compra de arroz, em específico do Mercosul, que foi adiado, porque antes mesmo desse leilão acontecer, os países vizinhos já estavam aumentando esse valor, não é? E essa isenção agora para a importação do arroz, eu conversei com a Federarroz, que me disse que foi uma medida, que acabou precipitadamente, né, anunciada pelo governo, segundo a Federarroz, e que a quebra estimada, não é, segundo eles, seria de 300 mil toneladas e que não afetaria, né, quando a gente fala no abastecimento, não afeta o abastecimento, segundo a Federarroz, e como o senhor bem colocou também no seu ponto de vista, a Federarroz também vai nesse mesmo sentido de dizer que essas medidas do governo, elas acabam, então, desestimulando o produtor aí para a próxima safra. Então, é mais ou menos nessa mesma linha que os parlamentares aí estão nessa situação quando a gente fala da importação do arroz, não é? Todo o setor produtivo é importante. Nós vamos discutir aqui, debater a proteína animal. Nós temos o Vale do Taquari, que foi afetado e que tem essa dificuldade hoje na cadeia produtiva, desde a logística até a produção, o abate de animal. Nós temos uma empresa aqui que estima ter perdido 150 mil suínos vivos afogados. Nós temos a produção de leite, que afetou de forma drástica, que nós já vimos com dificuldade, devido à importação de leite da Argentina e do Uruguai, que acabou afetando os valores aqui e prejudicando a cadeia. Nós temos uma empresa que ficou 16 dias sem poder abater, porque não tinha luz. Nós temos toda a logística de transporte, que as regiões estão isoladas uma da outra. E, junto com isso, todo o levantamento da Farsul, para que nós possamos ter de levantamento, junto com a Emater, junto com todos os órgãos do governo, um levantamento da real perda que nós teremos aqui no Rio Grande do Sul. A perda é bilionária, a perda é gigante, e nós precisamos, neste momento, unir esforços. Nós precisamos do governo do Estado, nós precisamos do governo federal, para que nós possamos fazer essa reconstrução de uma catástrofe que aconteceu no Estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos vivendo um momento de solidariedade.
de todos os estados, do país como um todo, internacional, mas nós precisamos dar continuidade nesse processo. Nós precisamos de legitimidade do governo federal para anunciar as propostas claras para que o produtor possa dar continuidade ao trabalho. Nós precisamos tratar esse assunto como prioridade. Por isso entendemos que é tão importante que o governo federal, através do ministro, que é o seu representante, esteja aqui no Rio Grande do Sul acompanhando toda essa demanda. Deputado, muito obrigada pela sua participação hoje aqui comigo no nosso jornal AgroMais 17 horas. Eu conversei com o Luciano Silveira, deputado estadual, presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Mais uma vez, muito obrigada, uma boa noite e até uma próxima oportunidade, viu? Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, deputado.